Hoje tivemos o principal sinal do início do ciclo de alta das criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, comentar sobre o sinal que a gente tem que está dizendo que o Bitcoin pode ir para 120 mil dólares daqui a algum tempo. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos do dia, o comportamento do mercado americano. Também vou estar atualizando análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Também vou estar comentando sobre algumas notícias relevantes que tivemos hoje. Mas, pessoal, antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. E, pessoal, se você ainda não segue o nosso canal no Telegram, siga, porque lá as notícias chegam em primeira mão, tá? Não deixem de seguir o canal no Instagram, o Instagram do canal também, na verdade o meu Instagram, o link vai estar embaixo. As notícias também vão chegar lá em primeira mão, eu vou voltar a ficar ativo no Instagram, tá? E pessoal, a principal notícia do dia que tá todo mundo comentando é que o Donald Trump concedeu perdão a Ross Ulbricht, que foi preso e condenado à prisão perpétua, pessoal. Não sei se você se lembra, alguns dias atrás a gente estava falando aqui de bitcoins que o governo americano poderia vender no mercado. Eu acho que eu cheguei até a mostrar essa página aqui para vocês, essa página da plataforma Arkham, tá? Que permite aí acompanhar o que o governo dos Estados Unidos está fazendo com os bitcoins que ele detém, se ele está movimentando para uma carteira ou para outra. O mercado acompanha isso para saber se eles vão vender ou não. E esses bitcoins, pessoal, eram provenientes de uma plataforma que foi fechada em 2013 pelo FBI, né? Esse aqui era o fundador, o Ross Ulbricht, tá? Ele era o fundador da plataforma que operava na Deep Web, tá? E ele foi preso aí por facilitar comércio de ilícitos, tá? Essa plataforma que ele criou, né, a Silk Road, ela era um mercado onde usuários poderiam comprar e vender qualquer tipo de produto, né, desde eletrônicos até coisas ilegais, tá? E uma das principais atrações que a plataforma que ele havia criado oferecia era o anonimato, tá? Tanto para quem comprava algum produto lá dentro quanto para quem vendia, tá? Ela usava criptografia e tecnologia de privacidade, e o Ross Ulbricht tinha até estabelecido algumas regras, né, proibindo a venda de coisas que pudessem prejudicar diretamente outras pessoas, tá? Então, coisas aí relacionadas a crimes violentos, arma, né, isso tudo era proibido lá dentro da plataforma. Mas apesar aí disso, né, a plataforma acabou virando um ponto central para o comércio de drogas e coisas ilícitas, tá? E ali por volta de 2013, o FBI lá dos Estados Unidos começou a investigar o site, né? E eles se concentraram principalmente em tentar rastrear os servidores da plataforma, quanto tentar achar quem que era o dono, né? De quem que era esse site, tá? E, pessoal, em outubro de 2013, o FBI derrubou o site e prendeu Ross Ulbricht em uma biblioteca pública de São Francisco, tá? Enquanto ele estava operando a plataforma da Silk Road em tempo real. Então, ele foi condenado, tá? Ele foi preso e julgado em 2015 sobre várias acusações, incluindo tráfico de drogas, por facilitar a venda de grande quantidade de entorpecentes por meio da plataforma dele, tá? Conspiração para hacking, porque a plataforma permitia, incentivava o comércio de ferramentas e softwares aí que hackers usavam, tá? Lavagem de dinheiro, né? Ele era acusado aí de estar usando o Bitcoin como moeda de troca, o que era considerado na época uma lavagem de dinheiro, tá? E também por organização criminosa. Ele foi acusado de liderar uma rede internacional de crime organizado, tá? Então vocês veem que a acusação foi bastante pesada, e mesmo que ele não tivesse vendendo diretamente coisas ilícitas na plataforma, ele foi acusado de facilitar, tá? Então ele foi condenado a uma prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, tá? Uma pena extremamente severa, né? Sendo que não era ele que estava comercializando esses produtos, tá? E muita gente considerou essa sentença bastante dura, né? De fato, ela foi bastante dura. Para quem quiser ler a notícia na íntegra, desculpe, tá, pessoal? A notícia está aqui na área de comunidades do canal, é só ir lá que vocês vão achar aí as informações, tá? Então, o governo dos Estados Unidos fechou o site
E isso ocorreu na época do governo de Barack Obama, tá? Isso gerou muita polêmica. Justamente hoje, dia 2 de janeiro de 2000 e hoje dia 21 de janeiro de 2021, desculpem, hoje dia 21 de janeiro de 2025, o Donald Trump concedeu aí o perdão ao Umbridge e ele aí provavelmente vai sair dessa pena dele, tá? Mas a grande polêmica disso tudo, pessoal, sempre teve em torno desses 69 mil bitcoins que o governo dos Estados Unidos detém. E existe um grande medo de que o governo dos Estados Unidos venda isso e joga o preço do Bitcoin para baixo, né? Esses Bitcoins eles foram apreendidos pela polícia americana na época em que o CEO foi preso, tá? E a origem desses Bitcoins aqui, pessoal, a maior parte desses Bitcoins apreendidos eram de carteiras de operação da Silk Road, tá? A Silk Road ela era como se fosse um marketplace, né, anônimo, e ela ganhava comissões em bitcoins. Os pagamentos lá dentro da plataforma eram feitos aí com bitcoins na época e eles cobravam uma taxinha ali e eles foram acumulando bitcoins ali na sua carteira. Na época, se eu não me engano, eles apreenderam ali cerca de 174 mil bitcoins, coisa pra caramba, né? E a polícia também teve acesso a algumas carteiras que tinham valores ainda depositados por clientes, então estava tudo ali no meio, tá? No fim, esses bitcoins aí foram presos, né? E uma parte deles que foi confiscado, foi leiloado em 2014 e nos anos seguintes, tá? Isso aí aproximadamente 30 mil bitcoins. Depois eles foram vendendo alguns. E agora a grande dúvida que fica é o que vai acontecer com esses bitcoins da Silk Road? Será que eles vão voltar aí para a mão do fundador ou será que o governo dos Estados Unidos ainda vai vender? Tá? Isso é o que nós não sabemos, a gente vai ter que acompanhar o desfecho disso e assim que tiver mais notícias eu trago aqui para vocês no canal sobre isso, tá? Mas não posso deixar de falar aqui também, pessoal, da situação do Bitcoin, né? Começar pelo gráfico, hoje eu trouxe essa notícia primeiro porque realmente era muito importante, tá? Mas em termos de gráfico, tivemos um dia de alta para o Bitcoin que chegou a bater na máxima do dia em 107.300 dólares aproximadamente. E o que eu vejo para o Bitcoin aqui nos últimos dias é a formação de uma bandeira de alta que aparentemente ele rompeu para cima. Se a gente fizer uma projeção, o alvo dessa bandeira de alta está na região dos 160 mil dólares. Porém, eu tenho minhas dúvidas se o Bitcoin vai lá nos 160 mil dólares, tá? Para mim, o alvo principal para o Bitcoin no momento, pessoal, ele está no alvo dessa bandeira de alta que a gente rompeu lá em outubro no gráfico semanal, tá? Se a gente fizer aqui um desenho, a gente consegue ver aqui uma bandeirinha de alta. Se a gente fizer uma projeção, a gente vê alvo aí para o Bitcoin. Opa, tô fazendo a projeção errada, tá? Se a gente fizer a projeção aqui, a gente vê alvo para o Bitcoin lá nos 120 mil dólares, que pode se tornar uma região de resistência, porque pode haver pressão vendedora, já que é o alvo de um padrão ali muito relevante e com muita credibilidade, tá? Em termos de análise gráfica, é isso, tá? Não temos padrões novos além dos que a gente já tinha nos últimos dias. Para mim, a tendência para o Bitcoin segue de alta. Hoje também tivemos um dia de alta para o mercado americano, tá? A gente já começou a semana aí subindo, né? O mercado está em lua de mel com o Donald Trump, que também trouxe aí algumas informações interessantes, tá, para o mercado em termos aí principalmente de anunciar um grande investimento aí para o setor de tecnologias. Inclusive isso pode aí beneficiar criptomoedas ligadas à inteligência artificial, tá? Então fiquem de olho nessas criptomoedas, tá? A gente também teve aí, pessoal, uma notícia hoje de que a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, criou uma força-tarefa para regulamentação das criptomoedas, mas de forma a ajudar o mercado, tá? Então isso aí também teve impacto até mesmo para as criptomoedas, tá fazendo aí o dia ser mais alegre para as criptomoedas. Em termos de calendário, não tivemos nada hoje e amanhã também não vamos ter nenhum evento importante, tá? Quinta-feira que a gente vai ter pedidos iniciais do seguro-desemprego só. Sexta-feira, o mais importante vai ser a decisão de taxa de juros do Japão. O mercado todo vai estar de olho nisso, porque a última vez que o Japão subiu os juros, lá no final de julho, ele derrubou o mercado do mundo inteiro, derrubou criptomoedas, derrubou bolsas, tá? Só que, como eu disse no vídeo de ontem, tá? Tem um porém. Essa queda que aconteceu lá no final de julho, início de agosto, ela ocorreu não foi só porque o Japão subiu os juros, foi uma junção de fatores, né? A gente teve ali o payroll muito fraco nos Estados Unidos, isso acendeu medo nos investidores de uma recessão nos Estados Unidos, somado ao Japão subindo os juros,
uma parte do dinheiro começou a sair dos Estados Unidos, começou a liquidar ativos de risco, tá? Bolsas, criptomoedas, inclusive, e a queda não foi brincadeira, mas logo em seguida estancaram, e agora a gente vai ver nessa próxima sexta-feira se o Japão subir nos juros vai causar algum efeito nas criptomoedas. Em termos de análise de sentimento, a gente segue aí com a maioria das pessoas apostando na queda do Bitcoin hoje, tá? Mas sem aumentos expressivos do Open Interest, tá? O Open Interest está praticamente andando de lado aí nos últimos dias. Sem o aumento do Open Interest fica difícil aí ter alguma certeza aí de direção do mercado, tá? Mas no geral, para mim, a tendência é de alta, já que a maioria está apostando na queda. Geralmente, quando a maioria aposta que vai cair, o mercado faz o contrário e sobe. A gente também não pode deixar de falar do Liquidation Rate Map da HighBlock, indicador aqui que ajuda a gente bastante a entender para onde vai o mercado. E no momento, pessoal, o ponto é que a gente tem mais liquidez para o Bitcoin na região lá dos 97.860, tá? E aí, vocês acham que o Bitcoin vai buscar essa liquidez que está abaixo ou que está acima? Surgiu bastante liquidez também na região dos 115, tá? Mas no geral, eu tenho a impressão aqui, olhando só esse mapa de calor, que a gente tem mais liquidez abaixo do que acima, o que seria uma divergência com o que a gente está vendo na análise gráfica, né? Na análise gráfica, a gente vê uma tendência altista. Aqui a gente vê bastante liquidez abaixo, tá? Mas isso vai depender muito do que os investidores vão fazer nos próximos dias. Se o pessoal começar a abrir posições apostando na queda, pode ser que o mercado faça um movimento para cima para liquidar esse pessoal que está apostando que vai cair. E falando aqui das altcoins, a gente não pode deixar de falar da Ethereum, tá, pessoal? Que está passando aí por um momento difícil, viu? A gente está vendo aí, apesar de várias altcoins subirem forte nos últimos dias, a Ethereum não consegue sair do lugar, tá? Ela não está conseguindo manter uma alta ali consistente, tá? Ela não está conseguindo passar dos 4.000 e agora está em 3.300 dólares novamente, tá? Eu não consigo ver um padrão gráfico aqui por enquanto, mas tem que tomar cuidado, porque se ela resolver romper os 3.000 dólares para baixo, ela vai formar um ombro, cabeça, ombro, aí poderia ir lá na região dos 2.300 dólares novamente, tá? Lembrando, ela ainda não rompeu, tá? Então a gente tem que manter atenção. O contexto do mercado agora parece ser um contexto de alta. A gente agora tem uma polêmica aí envolvendo a liderança da Ethereum, tá? Que está enfrentando aí uma onda de crítica após a CEO da fundação, Aya Miyaguchi, né? Uma japonesa, ela ter mencionado que era contra a cultura da competição, tá? O Vitalik Buterin, fundador da Ethereum, alegou que isso aí seria um erro de tradução, né? Muita gente entendeu isso como que ela fosse contra a cultura da inovação, tá? Ou como se ela se posicionasse contra a inovação no ecossistema das criptomoedas, tá? Onde uma competição saudável ela acaba desempenhando um papel importante aí para fazer as criptomoedas melhorarem cada vez mais, né? Mas isso aí acabou sendo muito mal interpretado, tá? Algumas pessoas, como eu disse, alegam aí que foi um erro de tradução, né? Que levou muita gente a entender que ela era contra a inovação, tá? E isso aí vem no momento em que o ecossistema da Ethereum está sofrendo uma concorrência muito forte da Solana, que tem crescido bastante nos últimos tempos, tá? Tem processado muitas transações. A rede da Solana, ela tem se mostrado capaz de lidar com uma grande demanda, né? A gente tem que lembrar que no último sábado o Trump resolveu lançar uma criptomoeda e isso explodiu a demanda de uma hora para outra, tá? E as taxas, elas não ficaram altas, né? Ao contrário do que aconteceria se essa criptomoeda tivesse sido lançada na rede da Ethereum, tá? Se a meme coin do Trump fosse na rede da Ethereum, podem saber que a taxa de gás da Ethereum teria ido para a lua. Iria ficar muito caro fazer transações utilizando a Ethereum, tá? Então, isso vem no momento em que a Ethereum já não está conseguindo aí lidar com a concorrência de outros projetos aí voltados para infraestrutura de smart contracts. Temos que falar aí também, pessoal, das principais moedas aí que foram destaque do dia, tá? Começando aqui pela Dogecoin, né, que subiu forte hoje, meus amigos. Dogecoin chegou a bater aí na máxima do dia 40 centavos de dólares, mas devolveu toda a alta, né? E essa alta ela ocorreu principalmente ali às 8 horas da manhã, tá? Que a Dogecoin subiu forte quando saíram as notícias de que o Elon Musk lançou, né, o departamento de eficiência do governo, né? Em inglês, Department of Government Efficiency, que se a gente olhar a sigla é DOGE, tá?
da Doge, e isso aí fez a Dogecoin subir muito forte na hora, porque o pessoal pensou, Elon Musk, Doge, mas foi só o nome do departamento, tá? Eles não estão comprando Dogecoin, nem nada disso, né? Mas de qualquer forma, esse nome acabou promovendo aí instantaneamente a Dogecoin, mas logo em seguida ela caiu, tá? E, infelizmente, nesse momento a gente não tem nenhum padrão gráfico aí para Dogecoin por enquanto, tá? Temos que aguardar e ver se ela vai formar alguma coisa, tá? Temos que falar aqui também, pessoal, da moeda do Trump, né? Essa aí tá se movimentando bastante, agora ela está na Binance, tá? Mas eu vou tentar achar aqui um lugar onde tem um histórico maior dela, acredito que vai ser na corretora Maxic, tá? E pessoal, a impressão que eu tenho aqui da moeda do Trump, olhando só o gráfico, é que a situação dela tá um pouco difícil, tá? A impressão que eu tenho é que ela tá prestes a romper para baixo um topo duplo. Se ela romper isso daqui para baixo, pessoal, ela vai formar aí um topinho duplo com alvo lá na região de aproximadamente $24, tá? Tainan, vai? Ela ainda não rompeu, tá, gente? Ela estava ensaiando um rompimento nesse final de semana, agora ela está andando de lado, tá? E saiu mais uma notícia que é boa tanto para a moeda do Trump quanto para a moeda Dogecoin, que não é do Elon Musk, né? Mas acaba sendo associada a ele muitas vezes. E uma outra notícia, pessoal, aí que indiretamente acaba afetando essas outras criptomoedas aí do Trump e a Dogecoin, foi essa aqui do Eric Bauschman, eu acho que assim fala, sei lá como é que fala esse sobrenome dele aqui, tá? Mas de qualquer forma, pessoal, ele fez esse post hoje no Twitter. Para quem não sabe, ele é um dos maiores especialistas em ETFs, né, que são fundos negociados em bolsa. Ele trabalha para Bloomberg, me desculpem, viu, pessoal? Ele trabalha para Bloomberg, que todos aí que acompanham o mercado financeiro já devem conhecer, tá? Ele é conhecido por suas análises aí muito detalhadas sobre o mercado financeiro, tá? E ele fez esse post aqui que merece atenção para quem investe em criptomoedas, tá? Ele disse que os registros de ETFs ligados tanto a Dogecoin quanto a criptomoeda do Trump foram feitos sobre esse eu não sei o que é isso, tá? Ato 40, eu não conheço, isso aqui deve ser alguma coisa relacionada a legislação americana aí, mercado financeiro, comissão de valores imobiliários, enfim, tá? E ele colocou aqui, né, teoricamente, se não forem desaprovados, né? E esse tipo de registro, geralmente, ele permite que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos não rejeite o pedido de ETF, tá? Então, esses ETFs podem chegar ao mercado em apenas 75 dias, possivelmente, segundo ele, no início de abril, tá? Então, isso aqui, ó, no início de abril, 75 dias, tá? E isso aí, com certeza, poderia fazer com que o preço dessas criptomoedas, tanto da do Trump quanto da Dogecoin, subissem, tá? E talvez esses ETFs aqui de Dogecoin e da moeda do Trump poderiam ser lançados antes dos ETFs da XRP, que é a Ripple, Solana e Litecoin, que são ETFs aí que já estão com pedidos, e eles têm aí 240 dias aí de espera conforme o formulário, tá? Então, isso aqui deixou o mercado bastante agitado na hora, tá? Todo mundo ficou, vai ter um ETF da moeda do Trump, né? Isso aí acabou fazendo essas moedas aí terem uma performance animadora, vamos dizer assim, hoje, tá? E a gente também não pode deixar de falar, pessoal, da situação aqui das outras criptomoedas, né? Afinal, o mundo não vive só de meme coin, tá? Solana, meus amigos, Solana sem nenhum padrão gráfico aqui por enquanto, não consigo ver um padrão novo, ela vai formar se romper os 230 para baixo. Se ela romper os 230, aí ela forma um topo duplo com alvo no 190, mas isso ainda não aconteceu, ela não rompeu ainda, tá? Binance Coin segue sem direção, sem padrão gráfico nenhum, tá? XRP, Ripple, pessoal, tá andando de lado aí nas últimas horas, mas quando a gente vai ali para o gráfico diário, ela rompeu uma bandeira de alta com alvo nos $5, meus amigos. Vê se tem lógica um negócio desse, tá? Só que a XRP precisa romper os $3,30, que é o topo histórico. Enquanto ela não fizer isso, é muito arriscado abrir uma aposta apostando que ela vai lá nos $5 que o gráfico está indicando, tá? ADA Cardano, pessoal, ADA Cardano também está andando de lado nos últimos dias nessa região de $1, mas nos tempos gráficos maiores, no gráfico diário, ela rompeu para cima uma cunha descendente com alvo lá na região de $1,80 aproximadamente, tá? Agora resta descobrir o dia em que ela vai buscar esse alvo, tá? A gente está torcendo para que seja logo, né? Tron, pessoal, teve um dia de alta aí também, mas tá meio paradinha, tá? Lembrando que
aquela fundação lá que o Trump tá ligado a ela, tá investindo em Tron, eles compraram Tron, tá? Então tem que ficar de olho. Token do Telegram, Tom, tá andando de lado aí nas últimas horas também, tá sem padrão gráfico, subiu um pouco hoje, né? Mas não apresenta nenhum padrão, tá? Avax, pessoal, Avax também sem padrões novos, ela não pode romper para baixo os 35, tá? Se ela romper os 35 para baixo, aí ela pode cair mais, tá? Mas por enquanto ela está se mantendo na região de suporte. AVE, pessoal, finalmente conseguindo romper para cima aquela bandeira de alta, cujo alvo está na região dos $800. Lembrando que a AVE é uma moeda que aquela fundação do Trump está investindo, tá? Uma das poucas altcoins que a fundação está investindo. Então isso aqui é um sinal importantíssimo para a AVE, tá? Outra moeda importante, né, que muita gente aqui da comunidade brasileira investe, a Pendle, tá, pessoal? A Pendle, infelizmente, o gráfico dela não está legal, o gráfico dela está apontando aí que ela pode ir para a região ali dos $2,30, porque ela parece ter rompido para baixo, um ombro, cabeça, ombro com alvo naquela região, tá? Outra moeda importante, né, a SUI, moeda que a gente não pode deixar de falar também, tá sem padrões gráficos novos por enquanto. NIA, pessoal, sem padrões gráficos novos também, tá subindo aí e descendo, mas ela até agora não conseguiu aí fazer um movimento definitivo. O que a gente está vendo é que, no geral, as altcoins ainda estão com um pouco de dificuldade à medida em que a dominância do Bitcoin não cai, tá? A gente precisa da queda da dominância do Bitcoin, mas, como eu disse, tá? Se a gente olhar o que aconteceu em ciclos passados, as últimas vezes, né, que a gente teve o início da alt-season, que é quando a dominância do Bitcoin cai e o dinheiro começa a ir para as altcoins, aí a gente costuma ver moedas aí tendo uma performance extremamente generosa, né? Geralmente esse início da alt-season ele ocorre após a posse de presidentes dos Estados Unidos, tá? Então, essa é a situação. Vamos ficar atentos aí, porque talvez nos próximos dias podemos ter aí um momento muito bom para as criptomoedas. No mais, desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!